que significa aí essa parte do feedback negativo? Significa o seguinte, né? Os receptores alfa-2, eles atuam como autorreceptores nas sinapses neuronais. Quando a norepinefrina é liberada, ela também se liga aos receptores do alfa-2 ali no neurônio pré-sináptico. Então, se ela se liga lá, esses receptores vão fazer com que ela não se ligue no próximo neurônio. Então, vai inibir a liberação adicional de norepinefrina e isso fornece um mecanismo de feedback negativo para regular a neurotransmissão da norepinefrina. Tá certo? Bem importante isso aí, bem importante. Então, receptores beta 1, né? Aumento do débito cardíaco através, ou seja, frequência cardíaca, óbvio, que vai aumentar. O volume com cada batimento, aumento da fração de ejeção, certo? Liberação de renina nas células justaglomerulares, né? Você tem aí aquele processo renina-angiotensina aí, com certeza provocado aí pela beta 1. Lipólise no tecido adiposo, ó, daí é interessante, né? Aí nos receptores beta 2, predominando os músculos lisos, relaxamento visceral, né? Relaxamento da musculatura lisa nos brônquios. A palavra do beta 2 é relaxamento. Esfíncter urinário, gastrointestinais, do útero, né? Da gestante, da parede da bexiga, tudo relaxamento. Dilatação das artérias, vamos dizer, relaxamento das artérias do músculo esquelético. Glicogenólise e glicogênese, né? Vai colaborar isso aí também. Lipólise do tecido adiposo, aumento da secreção das glândulas salivares, inibição da liberação de histamina dos mastócitos, aumento da secreção de renina, ó, mais uma vez, dos rins. Né? Beta 3 é o receptor adrenérgico que predominantemente causa efeitos metabólicos. Né? Vai ter a estimulação da lipólise do tecido adiposo, termogênese em músculo esquelético, então a pessoa vai emagrecer com beta 3 mesmo. Eles estão lá na vesícula biliar, na bexiga, estão relacionados ao relaxamento da bexiga, né? Certo? E prevenção da micção. E em tecido adiposo marrom está relacionado aí à lipólise termogênica. Né? Seu papel na fisiologia da vesícula biliar é desconhecido. Então você vê que tem que estudar cada vez mais. Você tem aqui a nora, né, associada ao sistema nervoso simpático. Esse tem algumas funções aqui, desde dilatar a pupila, como foi dito lá em cima, ó, aqui na alfa 1, certo? Na alfa 1, então apenas a alfa 1 ali vai dilatar a pupila. Inibir a salivação, relaxar os brônquios, né? A gente coloca o beta 2 para relaxamento, ó. Brônquios, claro, o ideal é fazer questões, dar uma revisada no guide. Acelerar os batimentos cardíacos, ó, olha que legal. Acelerar tem a ver com beta 1, né? Aí, ó, aumentar a frequência cardíaca. Você tem inibir a atividade do estômago, do pâncreas, estimular a liberação de glicose pelo fígado, estimular a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxar a bexiga, promover beta 3, né? Promover a ejaculação, né? Que é o beta. É o beta 1? Não, é o. Cadê aqui? Qual que é? Deixa eu ver aqui. Ducto é o alfa 1, né? O alfa 1 está tanto relacionado ao ducto deferente, né? Ajudar na ejaculação do sujeito, né? Como também na provocação da midríase, né? Pupila alta e ejaculação. Legal. Quando a gente fala, já falou dos batimentos cardíacos, né? Que é a beta 1, certo? Alfa 1, ejaculação
e midríase, certo? Inibir a atividade do estômago e do pâncreas, com certeza não é a beta 2, né? Beta 2 não, cadê? A alfa, é a alfa 2 que faz isso, né? Realmente alfa 2, estava confundindo aqui. Então, alfa 2 que vai fazer inibição da insulina no pâncreas, certo? Alfa 2 aqui, ó, inibe a insulina do pâncreas, atividade do estômago, alfa 2, certo? Indução da liberação de glucagon do pâncreas, mas inibe a insulina. Estimula a produção de adrenalina, noradrenalina, relaxa o bexiga, promove, beleza. Um ponto aqui, ó, que a gente vai falar sobre ansiedade, etc e tal, né? É que os neurônios noradrenérgicos, eles formam um vasto sistema neurotransmissor, né? Sei que é óbvio isso aqui, né? Mas ela está relacionada a déficit de atenção, variação de humor e ansiedade, alguns quadros depressivos, né? Inclusive alguns aspectos relacionados à esquizofrenia, alterações nos níveis de noradrenalina, né? E tá aí, sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, né? Bem importante essas informações, essas comparações, para a gente entender que uma pequena parte do sistema nervoso controla basicamente tudo, né? Se parar isso daí, você deixa de respirar e deixa de realizar outras atividades também. Beleza. Uma explicação bem simples para cada parte dessa aí, olha só. Bem, o IN aí significa impulso nervoso, tá? O impulso nervoso, ele chega a um botão sináptico de um neurônio pré-sináptico. Imagina que o primeiro neurônio, certo? Ele está enviando uma mensagem. E essa mensagem é entre aspas, choquinho elétrico, o impulso nervoso. E ele viaja até a ponta do seu axônio, chamado botão sináptico, como a ponta de um dedo. Então, a ponta do axônio é chamada de botão sináptico. Beleza. Aí você terá a fase de despolarização do impulso nervoso. Essa fase de despolarização, né, abre os canais de cálcio voltagem dependente. Aí é quando esse impulso nervoso, esse choquinho, ele chega à ponta, ele causa uma mudança elétrica ali, que é a despolarização, e essa mudança faz com que pequenas portinhas, que são os canais de cálcio, eles se abram na membrana do botão sináptico, e essas portinhas só se abrem quando elas sentem essa mudança elétrica, porque essas portinhas são voltagem dependente, ou seja, canais de cálcio voltagem dependente. E aí deixa entrar, né, essas bolinhas lá de cálcio. Aí, o que acontece? Você tem a parte, já vê a despolarização, abrir o negócio de cálcio, né? Aí a partir de agora, você tem um aumento da concentração de cálcio dentro dos neurônios pré-sinápticos, que atua como um sinal que promove a exocitose das vesículas sinápticas. Ou seja, essas bolinhas de cálcio que entraram, elas são como um sinal de go, vai, go, nesse sentido. Então, elas fazem com que pequenas bolsas ou vesículas cheias de mensageiros químicos, bolsas cheias de mensageiros químicos, ou seja, vesículas sinápticas contendo neurotransmissores, os mensageiros químicos são os neurotransmissores,
fazem com que essas bolsas se movam até a borda do botão sináptico, que eu falei que seria, né, a ponta ali do axônio, certo? Como a ponta de um dedo. Beleza, à medida que as membranas vesiculares elas se fundem, né, se fundem com a membrana plasmática, as moléculas de neurotransmissores que são dentro das vesículas são liberadas na fenda sináptica, explicando a mesma coisa com outras palavras. Essas bolsas, elas se grudam na borda do botão sináptico e se abrem, fusionam ali com a membrana, né? Liberando os mensageiros químicos, os neurotransmissores, né? Em um pequeno espaço entre os dois neurônios, chamado de fenda sináptica, como um pequeno rio. Sim, bom exemplo. Como um pequeno rio que separa eles, né? Essas moléculas de neurotransmissores que foram liberadas lá, elas vão se difundir pela fenda sináptica e se ligar a receptores na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. Não tem como você entender, eu estou repetindo 2 vezes a mesma coisa, né? Os mensageiros químicos, os neurotransmissores, viajam através desse pequeno rio, fenda sináptica, e encontram anteninhas especiais, que são os receptores, na superfície do próximo neurônio, o receptor. Cada neurotransmissor tem um formato que se encaixa em um receptor específico, como a chave em uma fechadura, certo? Aí a ligação dos neurotransmissores, que é o NT, a seus receptores nos canais ativados por ligantes, faz com que se abram, permitindo a passagem de íons específicos pela membrana. Olha só, quando o neurotransmissor se encaixa em sua anteninha canal, né, o receptor ativado por um ligante, veja, quando o neurotransmissor se encaixa no seu receptor, que ele é ativado quando se liga, veja, então está ligado porque ativou, essa anteninha ela muda de forma e se abre, criando um novo canal, um novo ósteo, um novo buraco na membrana do segundo neurônio, e por esse novo canal, por esse buraco, entre aspas, que vai se abrir, pode passar pequenas partículas carregadas eletricamente, ou seja, íons específicos. Aí tem a questão aqui à medida que os íons passam pelos canais abertos, a voltagem da membrana se modifica. Então, olha só, você tem um estímulo, né? A entrada ou saída dessas partículas carregadas vai mudar a eletricidade dentro do segundo neurônio, né? É uma dedução simples. Bem, aí você tem a mudança na voltagem, você tem a mudança na voltagem, que é chamada de potencial pós-sináptico, né? É a mudança elétrica no segundo neurônio, que é chamada de potencial pós-sináptico. Você tem o potencial pós-sináptico, pode ser despolarizado, excitação ou hiperpolarizante, inibição. Essa mudança elétrica pode, ou seja, essa mudança que está acontecendo aí, né, ela pode animar, entre aspas, ou seja, despolarizar o segundo neurônio, tornando mais propenso para enviar o impulso nervoso, a mensagem, entre aspas, né? Ou acalmar, hiperpolarizar, tornando menos propenso a enviar a mensagem, ou seja, o impulso nervoso. Aí, nessa situação, você tem a abertura aí dos canais de sódio que causa a despolarização. Veja, caso esses íons sejam estimulatórios, né, você vai ter abertura ou aqueles buracos que eu falei que vão deixar entrar muitas partículas positivas do sódio. Aí o interior do segundo neurônio fica mais despolarizado, ou seja, mais animado. Aí você também tem aberturas de canais de cloro ou de potássio que causam hiperpolarização. Então, se eu abrir canais de cloro ou de potássio, tem a ver com hiperpolarização.
Se eu abrir canais de sódio, despolarização. Interessante. Então, se os buracos abertos deixarem entrar partículas negativas de cloro ou deixarem sair partículas positivas de potássio, o interior do segundo neurônio fica mais hiperpolarizado. Aí não vai disparar ou enviar a mensagem, certo? Aí quando o potencial pós-sináptico despolarizante atinge o limiar, ele vai, né, ele dispara um potencial de ação no axônio do neurônio pós-sináptico, né? Ou seja, se a despolarização, a animação for forte o suficiente para atingir um certo ponto crítico, que é o tal do limiar, que já foi falado aqui diversas vezes, o segundo neurônio também vai enviar uma mensagem para o potencial de ação ao longo do seu axônio e a história vai continuando e se repetindo. Beleza, então você tem os potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios. Não tem muito segredo não. Quando o neurotransmissor ele vai causar despolarização, ou seja, vai animar a festa, aqui, ó, potencial de membrana e repouso. Potencial de membrana e milivolts, aqui tá ficando verdinho, ó, tá animado. Então aqui é despolarizante. Então quando acontece uma despolarização, ele é chamado de excitatório, neurotransmissor excitatório, sinapse excitatória, que deixa a membrana próxima do seu limiar para acontecer, né, o envio do sinal. O potencial pós-sináptico despolarizante, que é o excitatório, é chamado potencial pós-sináptico excitatório, PEPS, né? Pense na Pepsi, certo? Que é um refrigerante, você tem muito açúcar, você fica animado para chuchu, PEPS. Neurotransmissores que causam olha para você ver, ó, vermelho ali, tá vendo? Hiperpolarização. Pós-sináptica é inibitório, ou seja, hiperpolarização é porque ele vai, esse neurotransmissor vai fazer com que ele não fique muito animado, se acalme, né? Não alcance ali o limiar de disparo. A formação de potencial se torna mais difícil que o habitual porque o potencial de membrana se torna mais negativo dentro da célula e ainda mais longe do seu limiar do que no repouso. Tá certo? Enfim, ele é hiperpolarização, ele sempre vai ser inibitório. Ele vai fazer com que se torne mais negativo dentro da célula e não alcance o limiar de disparo lá, né? O potencial pós-sináptico hiperpolarizante é conhecido como potencial pós-sináptico inibitório, PIPS. PEPS é refrigerante, né? Aí energia, PIPS. Eu pensei em uma coisa, mas eu não vou te dizer. Pensa só no PEPS mesmo. Bem, tipos de receptores e sua estrutura, né? Nós temos os receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Os metabotrópicos, que não estão falando aqui, está ligado a uma proteína específica, né? A proteína G. Bem, os receptores ionotrópicos, eles contêm um sítio de ligação para o neurotransmissor e diz respeito a um canal iônico, certo? Os ionotrópicos, se eu não me engano, eles são chamados de ionotrópicos ou nicotínicos, certo? E receptores ionotrópicos ou nicotínicos, se eu não me engano. Deixa eu pensar aqui. Ou eu posso estar confundindo. Vou deixar na descrição do vídeo isso, não estou lembrando agora. Enfim, mas tem os ionotrópicos, certo? Os receptores ionotrópicos é um tipo de canal que é ativado por ligante, certo? É um canal iônico. E na ausência do neurotransmissor, o canal iônico do receptor ionotrópico, ele fica fechado, simples assim. E quando o neurotransmissor é correto, ele vai se ligar a esse receptor, o canal iônico se abre e acontece, né, uma PEPSI ou uma PIPSI na célula pós-sináptica. Lembra da PEPSI? É o pós-sináptico excitatório e a PIPSI inibitório? Pois é. Bem, aqui você tem um receptor ionotrópico de acetilcolina. A acetilcolina
extremamente famosa. O receptor ionotrópico ele é uma proteína, né, que está acoplada ali à membrana pós-sináptica, né? Você tem, por exemplo, aqui a ligação da acetilcolina. Você pode ver que é uma exemplificação de como que ocorre. E aí você tem a abertura do canal, tá vendo? Simples assim. Quando ela se encaixa, é a abertura do canal. E aqui embaixo você tem o receptor ionotrópico de GABA. Mesma coisa. Se encaixa, né? Potencial de membrana em repouso se encaixa. E aí você tem, ó, a abertura desse canal também. Beleza? A diferença aqui desse para esse é que você pode ver que aqui, ó, estava positivo e aqui ficou negativo, ou seja, teve uma despolarização. Se despolarizou, eu estou falando de um potencial pós-sináptico excitatório. Agora aqui está positivo, aqui está positivo. Então, não mudou, não teve uma despolarização, teve uma hiperpolarização, né? E aí trata-se, né, de um potencial pós-sináptico inibitório. Interessante destacar isso. E tem os metabolotrópicos, que eu falei que é acoplado à proteína G. Então, esse receptor ele também apresenta de ligação, mas ele não tem um canal iônico como parte de estrutura. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que ele é acoplado a um canal iônico separado por meio de uma proteína de membrana, que é a proteína G. Então, há uma separação entre o canal iônico e a proteína G. Né? O neurotransmissor ele vai se ligar, né, ao receptor metabotrópico, e aí a proteína G abre ou fecha diretamente o canal iônico, certo? Ou ela pode agir indiretamente por meio da ativação de outra molécula, um segundo mensageiro lá no citosol. Interessante isso, né? Então significa dizer que os metabolotrópicos, como tem essa questão de segundo mensageiro, primeiro vai abrir a proteína G, depois o canal iônico, significa dizer que esse daqui, o metabotrópico, é mais lento que o iônico, tá certo? Os receptores ionotrópicos, tá bom? Então esse é mais lento que o outro. Os receptores metabotrópicos é diferente do receptor ionotrópico, né? O sítio de ligação do neurotransmissor e o canal iônico fazem parte de proteínas que são distintas, né? Então, o receptor metabotrópico, por ser diferente do receptor ionotrópico, né? Um dos pontos é a ligação do neurotransmissor e o canal iônico, que vai fazer parte dessas proteínas que são um pouco diferentes. Então, olha só, você tem aqui um receptor metabotrópico de acetilcolina, né? Aqui você tem o encaixe da acetilcolina. Aqui de azul, você tem a proteína G, tá vendo? Então, a acetilcolina ela vai se ligar, ela vai ativar a proteína G, e essa proteína G ela vai fazer com que seja aberto ali, por exemplo, um canal de potássio, certo? No caso aqui, um potencial pós-sináptico inibitório, porque se o potássio está saindo, não vai ocorrer uma despolarização, pelo contrário, está ficando mais hiperpolarizado. Então, você vê que ele demora mais para poder ser efetivo, né? Beleza, falando sobre os neurotransmissores, que super importante, super interessante. Os neurotransmissores, eles são moléculas que são produzidas pelos neurônios pré-sinápticos, claro, né? Esse neurônio que está aqui. E eles que vão liberar, eles vão ser liberados ali na fenda sináptica pelo neurônio pré-sináptico, né? Tem uma forma de produzi-los, né? O ácido que eles vão se juntar aqui no terminal axonal, enfim. Você pode ver numa aula ali, numa outra aula, como é formado isso, mas
por enquanto aqui neurotransmissores, para a fisiologia, é interessante dizer que o neurônio pré-sináptico ele vai não só armazenar como criá-lo e liberá-lo na fenda sináptica. Né? Ele tem diferentes funções de acordo com o tipo de receptor. Ele pode ser estimuladores, inibidores ou moduladores do potencial de ação, certo? E é legal essas imagens aqui, ó, adrenalina. Poxa, todo mundo conhece sobre a adrenalina, né? Dopamina. Poxa, dopamina tem a ver com prazer, ó, muito legal essa imagem. Serotonina com humor, né? Deixa eu ver acetilcolina aqui, aprendizado, glutamato, memória. Muito legal, endorfina, né? Euforia. Então, esses são os neurotransmissores. Muito legal essa imagem. Bem, existem os neurotransmissores clássicos e os neuromoduladores. Vou falar um pouco mais, mas só para entender aqui de maneira simplificada, em uma visão um pouco mais geral, os diferentes neurotransmissores. Né? Eu vou começar pelos neuromoduladores, que diz respeito aos peptídeos, né? que as endorfinas, algumas substâncias, tá certo? Vasopressina, tem sua origem em peptídeos. Agora, os clássicos, né? Por exemplo, esse daqui vem de aminoácidos, a GABA, a glicina, glutamato. Você tem aminas biogênicas, a famosa acetilcolina, você tem monoaminas, e aí dentro da monoamina você tem as indolaminas e as catecolaminas, certo? Que aí aqui na catecolaminas você vai ter a dopamina, noradrenalina, adrenalina. É interessante, a indolamina você vai ter serotonina, histamina, todas muito importantes, né? Então você vê que das aminas biogênicas você tem a acetilcolina e as monoaminas, que são divididas em cotecolaminas e indolaminas. Indolaminas, serotonina e histamina. E catecolaminas, adrenalina, dopamina e noradrenalina. Então, falando teve uma visão geral, falando de maneira mais específica, né? Você tem aqui, vamos falar aqui sobre a acetilcolina. Acetilcolina, né? Quando nós falamos de acetilcolina, certo? Que é um neurotransmissor muito importante para o nosso corpo, né? Uma mensageira que leva informações extremamente importantes entre os neurônios, né? Dá para lembrar do seguinte, né? Ela é produzida dentro ali do neurônio pré-sináptico, certo? Onde a mensagem será enviada, né? Ela é sintetizada mais especificamente ali no terminal sináptico, beleza? Ali que ela é sintetizada. Agora, são dois ingredientes principais para poder formar acetilcolina, né? A colina, certo? Esse ingrediente entra no neurônio com a ajuda do sódio. É como se o sódio desse uma carona para a colina, isso é importante dizer, né? A colina. E o ácido acético, né? Esse ingrediente vem da glicólise, um processo que quebra o açúcar para obter energia. Ele é transformado em acetil-CoA, uma forma utilizável, né? Esse tem uma enzima especial chamada de colina acetiltransferase. Vou repetir, colina acetiltransferase. Ela junta a colina e o acetil-CoA para formar acetilcolina, certo? E a acetilcolina pronta é armazenada em pequenas bolsas, que são as vesículas, nos botões sinápticos, prontos para serem liberadas, né? A acetilcolina ela pode ser degradada, né? Aqui tem até a opção de falar aqui da degradação dela, né? Por essa enzima aqui, que é a acetilcolinesterase,
terase, né? Então, para que a mensagem não fique ligada para sempre, vamos dizer assim, ou se tiver excesso de acetilcolina que não está se ligando ao receptor, a acetilcolinesterase ela vai quebrar a acetilcolina e isso permite que os neurônios voltem a ficar prontos para enviar novas mensagens. Na verdade, acontece uma reciclagem, né? Ela volta ali para o terminal axonal para ela ser para ela ser reciclada, né? Bem, a acetilcolina ela tem algumas funções, certo? Ela atua nos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Eu vou falar sobre isso, né? Atua nas sinapses pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. E a acetilcolina também atua em diversas áreas do cérebro, onde desempenha um papel importante em função como a memória, a atenção e aprendizado. Olha só, né? Que significa atuar nos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, né, ele diz respeito a uma parte do sistema nervoso periférico, que é dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O somático tem a ver ali com movimentos voluntários, certo? Agora, o sistema nervoso autônomo são movimentos involuntários. Isso é muito importante dizer. E desses sistema nervoso autônomo tem o simpático e parasimpático. E a acetilcolina vai atuar em todos os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo e do parasimpático nos pós-ganglionares. Agora olha só essa imagem aqui que você está vendo aqui embaixo. Você está vendo aqui o sistema nervoso simpático, simpático e aqui o parasimpático. Nessa bolinha aqui, você pode perceber que os dois têm uma bolinha, né? Você vai perceber que esse roxinho aqui está mais curto no simpático e esse aqui no parasimpático está maior. Esses daqui são é o trato dos neurônios pré-ganglionares. Essa parte aqui, ó, pré-ganglionar. E aí você já percebe que essa parte pré-ganglionar aqui do simpático é curta, já do parasimpático é longa. Só que o pós-ganglionar do simpático é longo e do parasimpático é curto. Literalmente uma inversão, né? O que significa isso? Isso é uma coincidência, certo? Isso é uma coincidência? Então, na verdade, o tamanho dos axônios e dos neurônios pré e pós-ganglionares simpáticos eles vão se diferenciar nesses comprimentos dos seus neurônios pré e pós-ganglionares por uma característica ligada à localização dos seus gânglios. Por exemplo, no simpático, você está vendo que ele é mais curto, a primeira parte e depois a segunda parte é mais comprida, certo? Aqui, ó, no simpático. Isso quer dizer que os gânglios estão localizados mais próximos da medula espinhal. Estou falando do simpático, né? Ou seja, formando a cadeia simpática, onde os gânglios estão mais perto da medula, né? Essa proximidade vai resultar em neurônios pré-ganglionares relativamente curtos que se estendem da medula até esse gânglio, e neurônios pós-ganglionares longos que se projetam dos gânglios para poder alcançar os órgãos-alvo em todo o corpo. Tá certo? Então, justamente por isso, esses neurônios pós-ganglionares são longos que eles se projetam dos gânglios para alcançar os órgãos-alvo em todo o corpo. Mas como o gânglio
do simpático está mais perto da medula, então o, o neurônio ali pré-ganglionar é mais curto. Em contraste, no sistema parasimpático, os gânglios estão situados perto ou dentro dos próprios órgãos-alvos, ou seja, esses gânglios já estão lá do lado do órgão-alvo. Então, essa localização periférica exige que os neurônios pré-ganglionares sejam mais longos, os pré-ganglionares no parasimpático, originando lá do tronco encefálico na região sacral da medula espinhal para alcançar esses gânglios próximos aos órgãos. Aí, por outro lado, os neurônios pós-ganglionares, eles são mais curtos do parasimpático, porque eles vão ter que percorrer uma pequena distância necessária para inervar células efetoras dentro dos órgãos-alvos, entendeu? Então, essencialmente, o comprimento do neurônio pré e pós-ganglionar reflete a localização do gânglio, ditando o caminho que os sinais nervosos vão percorrer para exercer os seus efeitos. Simples assim, não tem muito segredo sobre isso, né? Então você tem a acetilcolina e os tais receptores colinérgicos, né? Então, os receptores da acetilcolina eles podem ser dois, ou ionotrópicos ou metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos eles também podem ser chamados de nicotínicos. Ponto. Ionotrópico pode ser chamado, classificado como nicotínico, melhor, classificado, essa é a palavra, né? A nicotina ela vai promover um efeito aí similar ao da acetilcolina, isso daqui é uma questão interessante. Já no metabotrópico, eles são classificados como muscarínicos, e por consequência, né, por comparação, a muscarina promove efeito similar ao da acetilcolina. Então, você tem os receptores ionotrópicos nicotínicos e você tem os receptores muscarínicos, né? A muscarina promove efeito similar ao da acetilcolina, né? Os receptores nicotínicos são divididos em dois tipos. Receptor nicotínico neural, estou falando dos nicotínicos, né? Que são ionotrópicos, e tem os muscarínicos, que são metabotrópicos. Dos receptores nicotínicos, eles são divididos em dois, os NN ou NM. NN é o receptor nicotínico neural, certo? Que ele está presente no neurônio pré-ganglionar simpático e parasimpático. Legal. Então, esses receptores nicotínicos vão estar no neurônio pré-ganglionar, que você já sabe onde fica, certo? Olha aqui, ó. Interação acetilcolínica e receptor nicotínico. Então, você está... aqui você tem os gânglios, olha. NN, então, esse daqui é um receptor nicotínico neural do pré-ganglionar, já sei. Ele só atua no parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático no pré-ganglionar. Agora, o receptor nicotínico NM da junção neuromuscular, ele está presente no neurônio pós-ganglionar parasimpático, que se liga às placas musculares esqueléticas. Então, o receptor nicotínico da junção neuromuscular, né? Receptor nicotínico da junção neuromuscular, presente no neurônio pós-ganglionar parasimpático, que se liga às placas musculares esqueléticas. Então, o receptor nicotínico da junção neuromuscular, ele vai estar ali no pós-ganglionar parasimpático, que vai se ligar às placas musculares esqueléticas. Isso daqui é um ponto muito relevante de dizer, porque se você vê lá o receptor nicotínico, certo? O receptor nicotínico NN, que se trata aí do neuronal, você já vai saber que é pré-ganglionar. E você viu a imagem ali, você consegue identificar. Aí quando você vê o receptor NM, que é nicotínico da junção neuromuscular, né, ele vai desempenhar um
papel crucial na transmissão de sinais entre os neurônios e os músculos esqueléticos, permitindo um movimento voluntário, certo? Então, isso daí é uma diferença gigantesca. Né? Então, por exemplo, ele está ali na junção neuromuscular, ele está na junção neuromuscular como o nome sugere, né? O receptor NM está localizado ali que vai fazer a sinapse entre o neurônio motor e uma fibra muscular esquelética, né? E aí quando fala, ele não está no neurônio pós-ganglionar? Pois é, aqui é onde nós precisamos tomar cuidado, né? Os receptores, esse receptor nicotínico da junção neuromuscular, ele não está localizado nos neurônios pós-ganglionários parasimpáticos. Na verdade, isso que é um detalhe, de acordo com algumas literaturas. Né? Quando esse neurônio motor libera um neurotransmissor de acetilcolina, ele se liga aos receptores. Aí tá, qual é o detalhe? Aqui que eu falei, que tem que ter cuidado porque os receptores não estão localizados nos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos. Essa é uma questão, né, de literatura, mas nós vamos seguir essa fonte aqui, tá certo? Eles estão presentes no neurônio pós-ganglionar parasimpático que se liga às placas musculares esqueléticas. Então, você pode dar uma olhada aí em algumas literaturas que tem uma visão um pouco diferente, mas nós vamos deixar por convenção isso aqui, presente no neurônio pós-ganglionar parasimpático que se liga às placas musculares esqueléticas. Então, ele se liga à junção ali neuromuscular, como o próprio nome já diz, e vai ajudar numa sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular esquelética. Basicamente isso. Sobre os receptores muscarínicos, né, eles são divididos em 5 tipos, né, todos aí com a letra M, certo? Representando. Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro receptor muscarínico, certo? Que é o M1 neuronais. Ó, você pode ver que o 2 é cardíacos e o terceiro é glandulares. Bem, o esses receptores muscarínicos neurais, né? Eles estão ligados aí no sistema nervoso central e no gânglio, certo? Estão ligados aí com a proteína G. E eles fazem sinalização aí, ó, para o IP3 e para o DAG, né? Que são mensageiros, né? Segundo os mensageiros, extremamente importantes para diversas reações do nosso corpo. Então, olha só, vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar ali da proteína G, que eu acho que seria importante diferenciar, né? Proteína GQ, que é aquela que ativa a enzima fosfolipase C, e aí você tem a proteína G1, que inibe a enzima adelinate ciclase, tá certo? E a inibição da adelinate ciclase leva à redução dos níveis de segundo mensageiro de adenosina monofosfato cíclico, o AMP, né? Agora, já da proteína GQ, ela quebra o fosfolipídio da membrana, porque ativa a enzima fosfolipase C, né? E aí divide em alguns mensageiros, né? Ela quebra o fosfolipídio da membrana, que é o PP2, e aí ele vai se dividir em inositol trifosfato, IP3, muito famoso, que libera cálcio no retículo endoplasmático, desencadeando respostas celulares como contração muscular, secreção e excitação. O DAG, diacilcolesterol, que ativa a proteína quinase C, né? Toda quinase fosforila alguma coisa, né? Então, enzima que fosforila várias proteínas, levando a diversos efeitos celulares como proliferação, diferenciação
e inflamação, certo? Mas, saindo dessas proteínas G, né, e tendo um olhar sobre os receptores muscarínicos, a divisão em chip, o M1 aí é o neuronal, né? Localização dele você pode ver que está no sistema nervoso central e gânglio, ou seja, no córtex, cérebro, hipocampo e glândulas, tal. Ele está envolvido na memória, atenção, excitação, secreção glandular, né? A proteína G está vendo aí, já falei sobre. Você tem a sinalização que ativa a fosfolipase C devido a essa proteína G, que leva à produção de IP3 e DAG, que é a sinalização intracelular. Você tem o M2 aí que é cardíaco, localização principalmente no coração, né? Vai ser cardíaco. Tem coração, neurônios, músculo liso, né? GI, que vai ativar aí o AMPC, abre canais de potássio, que você sabe que ajuda na polarização, né? Etc. Você, inclusive, tem um exemplo aqui, M1, M3, M5, certo? Aqui, ó, quinase, fosforila, certo? Quem fosforila aqui que está intimamente ligado aí ao tipo de proteína G, certo? GQ ou GI. Então, basicamente, agora você tem as glandulares, né? Só um detalhe. O cardíaco, como é o GI, né? Proteína GI, inibe o adelinato ciclase, que eu falei, e reduz os níveis de AMP, abrindo canais de potássio, né? A glandular, né? A localização dela aí é nas glândulas, no músculo liso, no endotélio, como você está vendo aí, certo? A função é estimular a secreção glandular, a contração do músculo liso, a dilatação, proteína GGQ, sinalização que ativa a fosfolipase C, que é GQ, levando a produção de MP3 e DAG também, tá certo? Por causa que é GQ, porque todo GQ vai ter a consequência de ativar a fosfolipase C. O M4, né, também está no sistema nervoso central, tálamo, estriado, vamos dizer assim. Tem a função não totalmente compreendida, né, mas está envolvido em controlar o sistema motor, a cognição, né, inibe a adelinato ciclase e reduz os níveis de AMP. Aí você pode seguir aí, reduz o nível de AMP, exatamente isso. M5, sistema nervoso central, GQ também, né? Só que a localização é substância negra no hipotálamo, está envolvido com a função dopaminérgica, vasodilatação, a sinalização que ativa a fosfolipase se leva na produção de IP3 e DAG. Você tem proteína G e sinalização, os receptores muscarínicos, como já falei, são receptores metabotrópicos. E repito, proteína G ativa a enzima fosfolipase C, que quebra o fosfatidilitol, bifosfato, e pode produzir aí o IP3, o DAG. Já a proteína G inibe a adelinato ciclase, que reduz a produção de adenosina monofosfato cíclico, AMP, que é um importante segundo mensageiro, como já falei, né? E aí ativa o receptor GI também, que pode abrir canais de potássio, levando à hiperpolarização da célula. Muito interessante isso, muito interessante. Né? E aí eu falei sobre a questão da quinase também, sobre que diz respeito aí, né, a esses canais muscarínicos aí, né? Já citei e está representado aqui na imagem também. Beleza.
Efeitos da acetilcolina no sistema nervoso parasimpático. Né? Então, você sabe que tem os pares dos nervos cranianos, certo? Que vão estar aí relacionados a alguns movimentos involuntários, como coração, brônquio, estômago, intestino delgado, né? Gânglio lacrimal, olho, né? Tem até nervos pélvicos, intestino grosso, bexiga, o sistema digestório, né? O processo da síntese de acetilcolina aqui. Olha que interessante aqui essa imagem, né? Aqui você tem o neurônio colinérgico, certo? E esse neurônio colinérgico, só fazendo uma pausa para poder mostrar esse esquema aqui do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, certo? Acho que é bem legal poder dar uma olhada nessa correlação aqui dos dois, tá bom? Muito bem, voltando aqui agora, o processo de síntese de acetilcolina, ele é muito importante, certo? Bem, pegando uma visão mais completa, né? Como é que eu consigo colina, né? Colina é um nutriente essencial obtido pela dieta, certo? Como ovos, carne e até soja. Né? Ela é absorvida no intestino e transportada pela corrente sanguínea até os neurônios, embora o fígado também possa sintetizar colina. Essa produção geralmente não é o suficiente para atender às necessidades dos cérebros. Já a acetil-CoA, essa molécula é derivada do metabolismo da glicose, e a glicose é a quebra de um processo chamado glicólise, que ocorre nas mitocôndrias, dentro do neurônio. Então, essa acetil-CoA vai vir das mitocôndrias, certo? E um dos grupos finais da glicólise é o piruvato, que é convertido em acetil-CoA. Bem, essa colina e esse acetil-CoA, ela vai ser transportada para o terminal axonal, certo? E ali juntas elas vão ser sintetizadas e armazenadas nas vesículas. Então, olha só. Daqui da mitocôndria está vindo a acetilcolina, certo? Isso aqui tem um neurônio colinérgico, ou seja, que tem um dos seus principais neurotransmissores é a acetilcolina. Né? Você tem a colina acetiltransferase, que vai juntar a colina com o ácido CoA, né? com o CoA. E o que acontece? A colina, né, ela vai vir aqui por meio dos canais de sódio, certo? Que já foi citado isso anteriormente. E aí serão sintetizados pela acetiltransferase, né? E aí nós teremos a formação da acetil-CoA. Aí você terá a acetilcolina sendo induzida aqui para uma bolsa, né, entre aspas, na verdade se trata de uma vesícula, e que com o impulso nervoso chegando aqui vai abrir os canais de cálcio que vai induzir essa vesícula a ir em direção à membrana e, por meio de exocitose, liberar esse neurotransmissor. Tá certo? Tem uma observação aqui super interessante, né? Mas você também tem aqui a acetilcolinesterase, que serve justamente, já foi citada, mas ela serve justamente para a degradação de acetil-CoA, para poder realizar novamente uma reciclagem, né? Ela vai dividir esse acetil-CoA em colina e CoA, para, mais uma vez, no terminal axonal, realizar a síntese, né? Então, acontece uma ciclagem aqui da acetil-CoA. Né? Bem, você tem ação em receptores nicotínicos e muscarínicos aqui, ó. Aqui, ó, receptor nicotínico,
de acetilcolina e receptores muscarínicos de acetilcolina. Que vão ser muito importantes para esse processo aí, tanto de ciclagem quanto de recepção aqui para continuar o impulso nervoso, seja inibitório ou excitatório, tá certo? Está muito bem representado nessa imagenzinha aqui. Uma das questões que são bem relevantes é a questão da proteína SNARI, né? A toxina botulínica, né, ela vai impedir a liberação de acetil-CoA porque ela vai inibir isoformas da proteína SNARI, o que inibe também a adesão das vesículas com acetil-CoA na membrana pré-sináptica. Então, o que vai estar acontecendo aqui? A toxina botulínica, ela é uma substância que é muito poderosa e ela interfere nessa liberação da acetil-CoA porque ela inativa essas proteínas que eu falei, que são essenciais para formar essas vesículas de acetil-CoA e para elas se difundirem com a membrana do neurônio e liberar seu conteúdo, né? Então, quando essa toxina bloqueia a liberação de acetil-CoA, os músculos não recebem o sinal para contrair. Por isso que a toxina botulínica ela pode causar paralisia muscular, né? Você tem aí os receptores nicotínicos que eles agem rápido como interruptor de luz, né? Eles são encontrados aí nos músculos, onde controlam a contração e algumas partes do cérebro, né? E os muscarinos, que agem mais devagar, né? E com efeitos mais variados, e são encontrados aí nos órgãos internos, como o coração e várias áreas do cérebro, tá certo? Bem interessante, bem importante também. Bem, continuando aqui, né? Vamos passar um pouco mais rápido isso daqui, depois é só realizar uma maior quantidade de questões para poder aplicar esse conteúdo e também analisar no livro de Guyton, que está aqui do meu lado, certo? O Guyton e questões, né, para você aplicar esse conteúdo. Bem, a noradrenalina, a nora, né, ou norepinefrina, ela está envolvida na ativação direta do sistema nervoso autônomo simpático, né? Ele está sintetizado nos adrenalina, né? Você lembra do simpático. Luta ou fuga é sintetizado nos neurônios noradrenérgicos, né? Há todos os receptores pós-ganglionares simpáticos, produzindo uma série de efeitos importantes na resposta de luta ou fuga. Claro, simpático, né? Sintetizado a partir do aminoácido tirosina. Poxa, tirosina é um aminoácido que ele está relacionado com diversos hormônios, com a produção, na verdade, de alguns neurotransmissores muito importantes. A tirosina, inclusive, se eu não me engano, com a produção de melanina também. É uma curiosidade. A hidroxilação, por isso que você tem a massa, você tem uma parte mais escura ali no cérebro onde ocorre o Parkinson, né? Ali você tem um acúmulo, você tem o aminoácido tirosina e um acúmulo da melanina ali que causa uma cor mais escura, se eu não me engano. Mas enfim, a partir da tirosina, né, tem hidroxilação da tirosina com a formação da L-DOPA, né, que por fim, né, com descarboxilação, né, e uma oxidação para formar dopamina beta-oxida, para formar dopamina beta, e aí você vai ter uma oxidação para no final formar a noradrenalina, certo? Que é metabolizada pelo monoamino oxidase e por fim você tem aí a noradrenalina. Então você tem a tirosina, a dopa, agora sim essa imagem ficou ótima, a dopamina
e, por fim, a noradrenalina. Então, você tem uma hidroxilação, uma descarboxilação, uma beta-oxidação e, por fim, a noradrenalina. Vou repetir: tirosina, dopa, tirosina, hidroxilação, dopa, descarboxilação, dopamina e beta-oxidação, noradrenalina. Hidroxilação, descarboxilação e beta-oxidação. Bem, a noradrenalina atua no organismo humano como neurotransmissor e como hormônio. Por isso que eu falei hormônio ali. Enfim, ela é um homólogo à epinefrina e você tem, essa alteração vai ocorrer no grupo amina, né? Que na epinefrina vai aparecer como HNCH3. Então, aqui é a epinefrina, que é a nossa noradrenalina, tá vendo? Bem aqui nesse radical, amina. Bem, nós temos alguns receptores noradrenérgicos que são muito importantes. Os receptores noradrenérgicos, adrenérgicos, estão ligados à proteína G, ou seja, são receptores muscarínicos ou beta-botrópicos. E eles são de dois grupos principais, alfa e beta, os noradrenérgicos, né? Eles têm alguns subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Uma acoplada à proteína GQ, outra acoplada à proteína GI e todos ligados às proteínas GS. E aí eu vou realizar uma pequena explicação do que são essas proteínas. Eu sei que você está dando uma olhada nessa imagem aqui, mas escuta a minha voz e não foca nessa imagem. A proteína GS, eu já falei que ela tem a ver lá com adelinato ciclase, certo? A GI também, adelinato ciclase. A GS, perdão, não falei, só da GI. E a proteína GQ tem a ver com a fosfolipase C. A GS e a GI, elas vão afetar essa enzima adelinato ciclase. A proteína GQ, fosfolipase C. Mas enfim, você tem um efeito na enzima, né? Que no caso da GS vai estimular, certo? Se estimula a adelinato ciclase, vai aumentar o AMP, que é segundo mensageiro. E se tem AMP, o efeito vai ser a fosforilação em diversas respostas, porque vai aumentar a quinase, PKA. Agora, o adelinato ciclase, ele é inibido na GI. Falei da GS, que estimula e aumenta o AMP e ativa a mais fosforilação, certo? E tem diversas respostas celulares. A GI tem um adelinato ciclase, ela inibe. Se ela inibe, ela diminui o AMP. Se diminui o AMP, vai diminuir essa fosforilação, PKA, e aí você vai ter uma hiperpolarização e uma modulação de cálcio, né, liberada ali. Já a proteína GK vai ter a enzima primária afetada, vai ser a fosfolipase C. E o efeito nessa enzima é ativá-la, né? Então, ela nem aumenta demais, nem diminui. Essa ativação dela, de segundos mensageiros, vai ativar o IP3 e o DAG, né? E vai ter um aumento do cálcio intracelular e ativação de uma quinase também. Beleza? Deu para entender isso. Agora, volta aqui para o slide. Você tem a noradrenalina, alfa 1, alfa 2 e beta. Lá em cima, né, você tem aqui GQ, que eu já expliquei, fosfolipase C, GI, GS relacionado a adelinato ciclase, né? Então, beleza. Alfa 1 mais GQ aumenta intracelular de cálcio, certo? Então, você vai ter um aumento de cálcio, porque a GQ, o que ela vai fazer? Que eu acabei de explicar. Ela está ligada com a fosfolipase C, certo?
e ela vai ativar essa fosfolipase C, e por resultado nós vamos ter aí a sinalização lá do DAG e do IP3, que vai aumentar o cálcio intracelular e ativação de uma quinase, beleza? Falei isso agora. Então, vai ter a contração de alguma coisa. No caso, a contração aqui vai ser do músculo liso, porque tem aumento aí do cálcio intracelular. Na GI, eu sei que tem a ver com a delinatociclase e a inativação da delinatociclase. Então, eu vou ter uma diminuição da atividade do AMP cíclico, resultando no relaxamento do músculo liso. Então, a alfa-1-GK, GQ, que está associado lá à fosfolipase C, contração. Esse alfa-2 aí está relacionado como é que fala? Alfa-2, GI, diminuição da... Esse G está relacionado à baixa da delinatociclase, diminuição do AMPC e relaxamento do músculo. Já a beta está relacionada à GS. E GS ativa a delinatociclase. Então, a delinatociclase aumenta, o AMP cíclico aumenta e eu vou ter eu vou ter quinase e aí vai fosforilar algumas coisas, vai ter alguns resultados. Por exemplo, vai ter o aumento do AMP, porque o adelinatociclase é estimulado, né? Que vai resultar na contração do músculo cardíaco e no relaxamento do músculo liso, e vai ter aí, ó, e vai dar um estimulado na glicogenólise. Então, resumindo, alfa a alfa, GQ, contração do músculo liso. Alfa 2, GS, vai inibir contração do músculo liso também, inibição da liberação de transmissores, certo? Você vai ter relaxamento do músculo. E beta GS tem a ver a contração do músculo cardíaco, relaxamento do músculo liso e glicogenólise. Ações comuns dos receptores alfa, né? Vasoconstrição das artérias coronárias, vasoconstrição das veias, ó, 2 vezes vasoconstrição, diminuição da motilidade do músculo liso no trato gastrointestinal, né? Vasos sanguíneos do corpo ciliar, estimulação provoca midríase. Poxa, ou seja, dá para colocar aí vasoconstrição, né, como um fator extremamente relevante, importante para como é que se diz? Para vasoconstrição, essa palavrinha vai marcar o receptor alfa, e quando a gente vai falar de midríase, né, a midríase é a dilatação da pupila do olho, né? Que existe várias causas, incluindo a ação de medicamentos, etc. e tal. Mas então o que acontece? Nós estamos falando aqui, ó, de receptores noradrenérgicos. Então, esse tipo de vasoconstrição tem que ser esperado. É esse raciocínio que eu queria chegar. Motilidade do músculo, diminuição da motilidade, a pessoa precisa correr, né, dar uma parada ali no trato gastrointestinal. O vaso sanguíneo do corpo ciliar, estimulação, provoca midríase, né, pupila do olho, né, vasoconstrição das veias, enfim. Ainda sobre receptores alfa-1, você tem a contração do músculo liso, vasoconstrição dos vasos sanguíneos, incluindo a pele e do sistema gastrointestinal. Ixi, apagou tudo aqui, ó. Agora volta. Peraí. Eita, lasquei. Então, você tem o ducto pelos do músculo todo, né? Os bronquíolos já acredito que já foram falados, né? Embora tenha um efeito relaxante aí,
que não é o mesmo dos receptores beta 2, certo? Então, nos receptores alfa 1, contração do músculo liso, vasoconstrição em muitos vasos sanguíneos, incluindo os da pele do sistema gastrointestinal, além dos rins, artéria renal e no cérebro, né? Você vai ter a estimulação aqui dos vasos sanguíneos do corpo celular, que provoca midríase. Então, quando a gente vai falar sobre uretra, antes de falar sobre a uretra, porque tem esses pontos aí, né, da uretra, do deferente, pelos, do útero também, né, os receptores alfa-1 são os principais responsáveis pela contração do músculo liso em muitos tecidos, né, e promover a vasoconstrição, certo? O estreitamento dos vasos sanguíneos, que ocorre nos vasos da pele, o gastrointestinal, os rins, a artéria renal, né, cérebro. Então, na uretra, causa contração, auxiliando no controle urinário, ducto deferente, contração, importante, né, para ejaculação. Contração no pêlos, né, contração do músculo eretor do pelo, causando aí piloereção, né, arrepios. No útero, contração especialmente durante a gravidez. Os bronquíolos, né, embora o efeito principal dos bronquíolos é o relaxamento mediado pelos receptores beta 2, os receptores alfa 1 também pode causar uma leve contração, beleza? Uma leve contração. Aí tem uns efeitos aí da glicogenólise, glicogênese, a parte do tecido adiposo da reserva de glicogênio do fígado, secreções de glândulas sudoríparas, suor, né? Reabsorção de sódio nos rins e alguns antagonistas são usados na hipertensão. Legal. Bem, os receptores alfa 2, né? Inibição da insulina no pâncreas, certo? Indução da liberação de glucagon do pâncreas. Então, quebra tudo, né? Açúcar. Contração dos esfíncteres no trato gastrointestinal. E tem um feedback negativo nas sinapses neuronais, né? Inicia a recaptação de norepinefrina. O que isso significa?